eu quero dizer para vocês que eu quero fazer um resumo da dispensação da graça em 5 pontos. Então vai o primeiro, amor de Deus. Não tem como falar da dispensação da graça sem falar do amor de Deus. Então, se alguém perguntar para você, o que é a dispensação da graça? Você pode dizer sem medo de errar, a dispensação da graça é a maior revelação do amor de Deus para o mundo. Eu quero ler para vocês João, capítulo de número 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Cristo é o agente da salvação. Então, através de Cristo é que o homem encontra no seu sacrifício, através da fé, a remissão dos seus pecados, e assim ele encontra a salvação que só há em Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto é o amor. Mas como entender este amor de Deus? E tem uma pergunta aqui na página 30. Que amor é esse? Qual é o pai que se alegraria ao entregar o seu único filho à morte? De que forma é que esta morte lhe agradaria? Parece que é loucura falar deste amor de Deus. Está ali um réu condenado, confesso dos seus crimes. E um pai vem e oferece o seu filho como substituto. Seu filho inocente, puro, santo, nunca pecou. Que amor é esse? Eu quero ler para você, página 30. O que agradou a Deus não foi simplesmente a morte do seu filho. A grande verdade é que todos nós iríamos morrer. O Pai se agradou na morte de um justo no lugar de todos os culpados. Então, a alegria do Pai não era ver seu filho sangrar até a morte. O que satisfez o Pai era saber que Cristo morrendo naquela cruz, ele estava substituindo toda a humanidade, cumprindo nele a sentença de todos, aniquilando assim toda a cédula de dívida contrária a nós. Colossenses 2,14. Mediante a fé no sacrifício substituto de Jesus, nos apropriamos desta graça e alcançamos o perdão de Deus. Isso está em Romanos 5, do versículo 1 ao versículo de número 2. Então, como é que eu entro nesta graça? Como é que eu me aproprio, desta maravilhosa graça, desta grandiosa salvação? Pela fé. Como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxime de Deus tenha fé. Eu quero, então, sinalizar aqui, ou resumir em cinco pontos a dispensação da graça. Primeiro, falar da dispensação da graça é falar do amor, do grande amor de Deus. Segundo lugar, é falar da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem como falar de dispensação da graça sem falar do ato vincário, substituto de Cristo, do seu sacrifício na cruz do Calvário mostrado pelos profetas do Antigo Testamento e de forma extraordinária aqui também no Novo Testamento através dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles descrevem o ato sacrificial de Cristo no Calvário. Então, falar da graça de Deus é falar da substituição, que Cristo morreu no lugar de todos. E para nos apropriarmos das consequências, os benefícios deste ato, somente por fé. Sem fé, não tem condições de entrar, de se apropriar na salvação. Então, a salvação é pela graça, mas o meio é pela fé. Então, amor de Deus, falar da dispensação da graça, falar do amor de Deus, é falar da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É também falar do Espírito Santo, que vem habitar dentro do homem, como Jesus falou lá
em João capítulo 16, também falou no capítulo 15, que o Espírito Santo Consolador viria. Então, falar de dispensação da graça é falar que o Espírito Santo trabalha tanto na igreja, quanto trabalha também no mundo. Trabalhando na igreja, ele trabalha, como dizer assim, consolando, inspirando, avivando, santificando, né? Colocando o amor do Pai em nossos corações, nos dando vida, porque a fonte desta nova vida em Cristo é o próprio Espírito Santo de Deus, trabalhando na regeneração do homem, colocando fruto dentro de nós, paz, gozo, mansidão, temperança, domínio próprio, e por aí vai. Esse ato do Espírito Santo em conceder os dons espirituais, em ser derramado, como foi derramado lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo em relação à igreja lembra das palavras de Cristo. O Espírito Santo é que a Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito Santo é que ajuda a igreja a glorificar a Cristo. E em relação ao mundo, o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isto é dispensação da graça. Falar dispensação da graça é falarmos também do arrebatamento da igreja.